Agora a história de um golpe em que tudo deu errado. Um casal queimou o próprio carro para simular um sequestro e recebeu o dinheiro do seguro. Nossa equipe mostra como eles foram pegos e por que esse tipo de golpe acaba prejudicando toda pessoa que paga o seguro do carro. Um sequestro relâmpago, um carro incendiado e um motorista com queimaduras graves. Um crime hediondo que se revelou uma farsa. Vítimas que se transformaram em criminosos. A história de Marcelo Bustamante Gonçalves e Dayana Pedro da Silva começa em Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Veja como é a versão fraudulenta para o que aconteceu. Os dois jovens contaram à polícia que foram abordados por dois homens armados em uma moto pouco depois de saírem de um shopping center. Um terceiro homem assumiu a moto, enquanto dois assaltantes entraram no carro de Marcelo. Durante 4 horas, os criminosos ameaçaram os namorados e tentaram fazer saques com o cartão de Marcelo. Como ele não tinha dinheiro na conta, os assaltantes liberaram Dayana e colocaram fogo no carro com Marcelo dentro. O carro foi incendiado neste lugar, numa rua deserta da periferia de São Paulo. Ainda existem aqui restos de pneus queimados. E a história contada pelo casal era impressionante. Eles disseram que Marcelo só conseguiu sair do carro depois que os bandidos fugiram. Mesmo assim, o rapaz teve queimaduras de 1º e 2º graus no rosto e no braço esquerdo. Mesmo com queimaduras graves, Marcelo disse à polícia que saiu do carro e caminhou até ser socorrido pela própria namorada e um amigo do casal. Uma história assustadora, mas que era mentira. Enquanto Marcelo estava internado, os policiais continuaram investigando e muitas dúvidas surgiram. Por que o casal não comunicou imediatamente à polícia logo depois do sequestro e do incêndio? Se Marcelo estava dentro do carro, como ele só teve queimaduras na parte da frente do corpo? Perguntas sem respostas, que fizeram a polícia desconfiar de que tudo não passava de uma fraude. Durante a investigação, a polícia fez várias vezes o mesmo trajeto que Marcelo e Dayana diziam ter feito enquanto estavam reféns dos sequestradores. Nós começamos a diligenciar externamente com a Dayana para que nos apontasse os locais por onde os criminosos os levaram, quais as lojas ou bancos que os cartões foram tentados serem utilizados, né? E ela começou a apresentar um nervosismo muito grande. Na delegacia, o casal confessou o golpe. O carro, ano 2002, que estava em nome do pai de Marcelo, era financiado e o jovem queria o dinheiro do seguro para comprar um carro mais novo. E acabou confessando que realmente, desde o final de agosto agora, ele queria se livrar do carro, porque o carro tem um valor de mercado de R$8.000 e na cabeça dele a seguradora pagaria R$12.000. Para o delegado, o erro fatal aconteceu na hora de incendiar o carro. Antes de colocar fogo, Marcelo despejou 3 litros de gasolina dentro do veículo. Quando jogou o fósforo, ele provocou uma pequena explosão e foi atingido pelas labaredas. Teve 12% do corpo queimado. Foi nesse momento que o golpe contra a seguradora começou a falhar. A partir desse momento, fugiu do controle. Primeiro que eles precisaram colocar na cena do crime uma outra pessoa, que precisou prestar socorro, um amigo. Incendiar carros para tentar receber ilegalmente o dinheiro do seguro é uma prática comum no mundo todo. Veja esse flagrante registrado nos Estados Unidos. Um homem se aproxima do carro, joga combustível e depois põe fogo. O criminoso tinha sido contratado pelo dono do carro, que estava endividado e queria receber a indenização do seguro. Em um ano, 53 donos de veículos foram a julgamento nos Estados Unidos por tentar enganar as companhias de seguros.
No Brasil, segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguros, o número de fraudes comprovadas cresce a cada ano. De cada 10 sinistros pagos no Brasil, pelo menos um é um golpe contra o seguro. É por isso que a indústria das fraudes movimenta um mercado bilionário no país. Só no ano passado, as seguradoras pagaram 14 bilhões de reais em sinistros. Deste total, 1 bilhão e 300 milhões de reais tinham suspeitas de fraude. Vamos pegar como exemplo este veículo aqui. Para se prevenir, as seguradoras investem na investigação. Carlos Alberto Azzolini é perito criminal aposentado e dono de uma empresa que investiga esse tipo de fraude. Ele diz que hoje existem quadrilhas especializadas em aplicar o golpe do seguro. Nós estamos com um organograma aqui de uma pequena organização, certo? Envolve aí mais de 50 pessoas e vocês estão vendo o tamanho de pessoal envolvido que se interlaçam em eventos vários. Furto de veículo. Em um dos casos, a equipe de Azzolini descobriu que este carro importado, avaliado em 100 mil reais, estava sendo usado em uma armação. Vindo de uma oficina. O dono do carro registrou queixa por furto, mas o veículo foi localizado em um desmanche com a chave no contato. Lamentavelmente, o perito explica que fraudes como essa colaboram para elevar o preço do seguro. A sociedade paga, né? Lógico. Se você conseguir reduzir o número de fraudes, automaticamente a carteira, como eles chamam no ramo de seguro, ela não fica deficitária. Então você pode até fazer com que o seguro diminua o valor. Em Goiás, a polícia descobriu uma quadrilha que provocou mais de 30 acidentes só para receber o seguro. Os clientes eram donos de carros importados usados que não conseguiam um bom preço na hora de vender o veículo. Robster França Pereira era o encarregado de bater os carros de propósito para os donos receberem o valor do seguro, bem mais alto que o valor de mercado. Segundo a polícia, Robster ganhava em média 3 mil reais por cada carro batido. Em São Paulo, Marcelo ficou sem o carro, sem o dinheiro do seguro, teve queimaduras graves e ainda foi indiciado por falsa comunicação de crime, estelionato e incêndio criminoso. O rapaz e a namorada vão responder ao inquérito em liberdade, mas correm o risco de serem condenados a até 8 anos de prisão. Eles ganharam notoriedade 2 vezes. A primeira com a imprensa, com toda a população se doendo, né, se revoltando pela história deles, e agora, quando se descobre que tudo não passou de uma grande farsa e de um grande embuste.